A paz do Senhor, gente. Grande abraço para você. Me chamo o pastor Gilvan Marques. Neste vídeo nós vamos abordar o tema que mais as pessoas nos pedem. Saudação, versículo para círculo de oração, versículo para pregar. Qual a maneira correta de se fazer isso aí? Aproveitar o momento, pedir a você que nos acompanha para você clicar aí agora, se não é inscrito, se inscrever, marcar esse sininho aí, informar você a cada novo conteúdo aqui em nosso canal. Amém? Muito grato, Deus abençoe sua vida e sua família. E vamos ao tema de hoje, saudação na igreja. Mais uma vez falando sobre este tema aqui em nosso canal, como você deve fazer para dar uma boa saudação à igreja. Todas as igrejas têm as suas normas. Quando eu abordo o tema aqui, mais relacionado às Assembleias de Deus, a igreja da qual eu conheci e fiz parte durante muito tempo de minha vida e ainda milito nesta causa, embora hoje também caminhe em outros ministérios. Primeiro tópico que eu quero trazer é leitura de um versículo. Uma boa saudação não pode ser dada sem a base. E o que é a base do cristão? A leitura da Bíblia. Leia todo o texto bíblico. Para você entender o versículo, você tem que saber o contexto daquele versículo. Para quem ele foi falado? Por que foi falado? Qual era o problema que estava havendo para que aquele versículo fosse direcionado? A Bíblia, ela é dessa forma. Eu não tenho a Bíblia como um livro qualquer, mas como um manual de vida. É ela quem nos dirige, nos orienta por intermédio de seus conselhos. Embora aprenda uma coisa, nem tudo que está na Bíblia significa que você deve fazer ao pé da letra. Existem textos na Bíblia explicativos, existem textos na Bíblia que são direcionados apenas como exemplo, ok? Para que você possa aprender com alguns erros que houve com alguns dos profetas, homens de Deus do passado. E você não deve fazer aquilo que está ali, apenas está ali como um alerta. Uma saudação, ela é rápida. Não traga versículo de difícil interpretação. Segundo tópico, priorize a palavra de Deus. Você vai dar uma saudação para a igreja. Não é para você falar de sua vida. Não é para você contar uma fábula, uma narrativa. Você tem que trazer um texto e falar daquele texto que você trouxe para a igreja. Agora, se você vai naquela saudação, pede para dar um testemunho, aí é diferente. É chamado a dar uma saudação para a igreja. Você precisa entender que a saudação ela tem que ser direcionada com a palavra de Deus. Prioridade. Algumas pessoas colocam lá na lista de saudação testemunho. Por que eu não aconselho que você testemunhe? Um testemunho geralmente vai acima de 10 minutos. E uma saudação, pelo menos nas Assembleias de Deus, fica em torno de 5, 6 minutos. E testemunho requer tempo. Então, testemunho não é indicado para saudação. Priorize a leitura de um texto bíblico, um versículo bíblico para fazer isso aí. Uma das coisas que as pessoas fazem na saudação também, eu observo, é não entender quais os versículos corretos para a saudação. Hoje nós temos um vasto conhecimento gratuito em Facebook, no Google, no YouTube, como esse vídeo que você está vendo aqui agora, é um vídeo informativo de ensinamento para você, principalmente os novos convertidos, porque tem gente que está na igreja há 10, 11, 20 anos, ele começa a menosprezar os ensinamentos, e aí é um do mal de muita gente. Lembre-se, somos eternos aprendizes. Vamos estar sempre aprendendo. O ser humano é assim. Por mais que ele aprenda, mas não sabe de nada. Ele tem que sempre estar aprendendo. E nós aprendemos tanto com os idosos
quanto com as crianças, com os livros. Primeiro, humildade para querer aprender. Aprenda qual o versículo que deve trazer numa saudação. Muitas pessoas trazem um versículo de difícil interpretação. Ele vai levar o tempo muito grande para explicar o versículo e vai acabar usar o tempo de outro orador que estava esperando e queria ter uma oportunidade. Se tem uma coisa que o cristão deve ter em sua vida, primeiro é sabedoria e discernimento das coisas. Aprenda a respeitar normas. Foi chamado para dar uma saudação? Dê uma saudação. Foi chamado para dar uma palavra? Dê uma palavra. Foi chamado para pregar? Pregue. Observe essas regras que é de fundamental importância. Quando eu vou para a igreja para dar uma saudação evangélica, eu preciso falar do evangelho. Agora, se eu vou para a igreja no intuito de testemunhar um livramento que Deus me deu, ou uma promoção lá na empresa que o Senhor me deu, aí é outra história. Quando eu pedir a oportunidade, ou quando geralmente me for facultada ali a oportunidade, eu vou explicar para a igreja que vou dar um breve testemunho de algo que me aconteceu. Explique sempre aquilo que você vai falar para a igreja, porque é de fundamental importância que a igreja saiba aquilo que você está falando. Por que muitas pessoas são reprovados quando vão fazer sua oratória lá na frente? Porque primeiro eles não têm introdução, não têm tema, eles vão lá para frente, começa de um jeito e termina do mesmo jeito. E para o bom orador, ele precisa de ter título, tema, introdução e encerramento. Você precisa desses detalhes aí para começar a ministrar bem. E o conhecimento, ele é a base do pregador. Ele tem que se dedicar algum tempo à leitura da Bíblia e de livros construtivos para o seu enriquecimento vocabulário e também seu enriquecimento espiritual. Uma pessoa que não tem vocabulário ou não tem uma preparação cristã, ele pode até ler a Bíblia e pode até pregar. Talvez você já viu muitos oradores vão lá para frente ministrar dar uma palavra e eles ficam o tempo todo, porque Jesus, aleluia, glória, Jesus, ele é fiel, aleluia, glória, porque o nosso Deus fez um grande milagre, aleluia, e o nosso Deus, ele abriu a porta, aleluia, e eu estava parado, aleluia, e Jesus Cristo, depois de mais um ano que eu estava parado, aleluia, ele abriu a porta, aleluia. Observe que essa pessoa, o que falta nela é vocabulário. E isso torna uma pregação chata. Glorificar a Deus sempre é bom, mas você tem que saber fazer as coisas da maneira disciplinada. Não adianta você fazer a coisa de qualquer jeito. Se torna você um orador chato. Existia muito isso e ainda existe. Pessoas que não têm ali um conhecimento do vocabulário e vai lá para frente, começa a dar aleluia, 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 aleluia o tempo todo. O que acontece é que ele passa uma mensagem que a igreja não entende bem o que ele queria falar. Então você precisa ter vocabulário. E como é que se adquire vocabulário? Através de leitura bíblica, através de livros paralelos. Se eu quero pregar o Evangelho, eu tenho que conhecer a Bíblia, o que significa a mensagem que ela traz. Existe uma mensagem para cada tipo de ocasião. A Bíblia ela tem mensagem para casamento, ela tem mensagem para quem se divorciou, ela tem mensagem para quem ficou viúvo, ela tem mensagem para quem está começando um namoro, ela tem mensagem para a área política, ela tem mensagem para as autoridades. Então, todo tipo de mensagem que você imaginar, a Bíblia tem. E por que as pessoas não se utilizam disso? Porque desconhecem este fator. Como extrair o máximo da Bíblia. E como é que você vai extrair o máximo? Lendo-a.
conhecendo-a. Lembre-se que no passado nos foi transmitido uma mensagem de maneira errônea. É claro que essa mensagem teve um certo efeito, mas atrasou demais o crescimento do povo de Deus, pelo menos aqui no Brasil. As Assembleias de Deus era para ser hoje uma das igrejas, depois das igrejas católicas, a mais próspera. No entanto, vive aí mendigando para fazer um programa evangélico, porque passou para as pessoas que televisão era pecado. Isso aí foi uma maneira de interpretação humana e não de Deus. E passou para as pessoas isso muito tempo. Até hoje tem cristão que não assiste televisão porque eles acham que é pecado. O programa da própria igreja deles, eles não assistem, porque não tem televisão em casa. Então, isso foi passado de uma maneira errônea. Isso aí significa atraso e não progresso, retrocesso. Era essa doutrina de homens que era passada para as pessoas de maneira errada. E muita gente enveredou por esses caminhos. Quantas pessoas, por erro de interpretação da Bíblia, fez coisas erradas e até hoje vive na prática do erro, porque não souberam interpretar a Bíblia de maneira correta. Pegaram a visão do homem, não a exegese bíblica, mas a interpretação, a eusegese. O que eu acho não é a Bíblia. O que eu acho não é o que Deus está falando. Eu tenho que falar o que Deus está dizendo, o que o versículo está dizendo. Eu tenho que extrair aquilo que a Bíblia está me dizendo, para passar para as pessoas a vontade que está na Bíblia, não a minha vontade. Por muitos anos foi passado isso para a igreja e as pessoas desconhecem desses detalhes e acabam pecando por querer transmitir o seu pensamento como se fosse ali a Bíblia, e não é. Observe que o apóstolo Paulo, ele diz, seria bom que o homem não casasse, mas se é para adulterar, melhor é que case, para que não viva uma vida de maneira errada. E a visão de Deus não é essa. O que Deus falou não foi isso. Ali é um pensamento de Paulo, isolado dele. Seria bom que o homem não casasse. Essa é a visão de Paulo, ele deixa isso claro. Eu posso ter a minha visão, mas não é a palavra de Deus. A visão de Paulo não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que ele fala lá no livro de Gênesis. Deixará o homem, pois, sua mãe e seu pai, se unirá a uma mulher em casamento. Essa é a visão de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então as pessoas têm que saber diferenciar o que é que Deus está falando na Bíblia e o que é que o homem está falando. Qual é o pensamento de Deus e qual o pensamento de homem. Então, o pensamento de Paulo era que não casasse, mas o pensamento de Deus e a ordem de Deus é que case. Então, saiba o que é que a Bíblia está dizendo e o que é que o homem está dizendo. Os meus pensamentos não são mandamentos de Deus. São os meus pensamentos, são as minhas visões. Isso aqui é eu que penso, não Deus. Então você precisa diferenciar isso aí. E tem gente que passa para a igreja como se o pensamento do homem fosse a palavra de Deus, e não é. A vontade de Deus é que você aprenda e conheça quem Ele é. Você não tem que conhecer Deus pelo que eu prego, você tem que conhecer Deus pela Bíblia que você abre na tua casa e o que você lê e o que você interpreta. Se não souber, a gente vai ajudar. Se a gente não souber, vamos pesquisar juntos. Mas vamos encontrar uma resposta para a sua dúvida. Tem que tirar a dúvida de que a vontade de Deus é uma coisa, a vontade do homem é outra. Entendeu? Está captando aí a mensagem? Qual o versículo correto para trazer numa saudação, numa palavra, numa pregação? Porque se você não souber, isso vai atrapalhar você na hora da interpretação e você vai acabar ali passando muito tempo para interpretar o versículo e vai comer teu tempo de trazer uma palavra para a igreja. Apesar que nós precisamos entender uma coisa, a palavra de Deus por si só,
ela já é uma mensagem para os nossos corações. No entanto, é as explicações que nos ajudam a entender a palavra de Deus. O homem, ele depende do alimento que é a palavra, mas a palavra depende da explicação para que outras pessoas entendam. Não menospreze nem um lado, nem o outro. E uma outra dica que eu quero deixar para você aqui: procure comprar uma Bíblia na linguagem atual. Pegue aí tradução dos originais, hebraico, aramaico. Existem traduções do hebraico e do aramaico com uma linguagem atual. Por diversas vezes as pessoas acabam errando na hora de trazer uma palavra e desconhecer aquilo que estão pregando. Eu falo isso sempre aqui nos meus vídeos. Eu vou para a igreja e trago uma palavra com um português muito arcaico, muito rebuscado, vai tornar difícil o entendimento das pessoas, porque dentro da igreja existe uma camada social muito diferenciada. Existe pessoas ali idosas, jovens, adolescentes, crianças, pessoas que não têm nenhum estudo, não teve a oportunidade de ir para uma escola, aprender alguma coisa. O que ela sabe da Bíblia é porque alguém lê para ela ou ela escuta na igreja o pastor dela pregar. Então essas pessoas, elas precisam de simplicidade na hora de ensinar. Não busque trazer palavras tão antigas, mas fale uma palavra mais atual. Então, meu conselho para você é: compre uma Bíblia na linguagem atual. Pode até estranhar um pouco, mas depois você vai acabar se acostumando e vai ver que vai ser de grande valia para você. Eu vou trazer 2 versículos que são muito próprios de saudação. O primeiro deles é Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 23. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Se dedique em tudo o que você fizer, meu irmão, minha irmã. Observe que isso é um versículo simples de você explicar. E eu trago sempre os versículos aqui nos nossos vídeos já de maneira atual, sempre na linguagem para que você entenda. O versículo por si só ele já se fala, já prega, mas observe, tudo que fizer faça com todo o coração, como se fosse para Deus e não para os homens. Precisa de explicação? Não, mas eu posso dar uma palavra em relação a isso aí? Claro que posso. Olha, meu irmão, o texto está dizendo que tudo que nós fazemos, seja para a casa de Deus, seja para a nossa vida secular, é necessário que venhamos a nos dedicar em tudo. Fazer as coisas ali na empresa que trabalhamos com excelência, como se fosse para Deus. Ah, mas aí é para o meu patrão, ali é para fulano, para ciclano. Não. Tudo que você fizer, a Bíblia está dizendo, faça como se fosse para Deus e não para os homens. E ninguém vai fazer coisa ruim para Deus. Mal feita. Tudo que nós fazemos é com perfeição. Então procure se aperfeiçoar já na terra, nas coisas que você faz aqui para os homens. Faça não para eles, mas para Deus. Eu estou fazendo isso aqui, me dedicando o máximo para vocês, porque eu faço isso aqui com amor, mas faço isso aqui para vocês como se fosse para Deus. Então eu quero dar o meu melhor, embora com pouco conhecimento que possuo, eu quero transmitir para vocês o meu melhor. Eu quero que lá na frente, vocês que me assistem aqui, estejam aí transmitindo também mensagens para que outros venham aprender. Esse é o objetivo do Evangelho, levar a palavra. Eu prego aqui agora e Deus vai levantar pessoas que me assistem aqui para fazer isso também. E eu creio e aprovo isso aí, porque essa é a vontade de Deus. Amém, querido? Tudo que você fizer, se dedique o máximo, como se fosse para o próprio Deus e não para os homens. Então, esse é um versículo que você vai ministrar com muita facilidade, porque ele já se prega. Amém, queridos? Outro versículo que você pode dar uma saudação, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim:
pois o Espírito de Deus não nos deu espírito de medo. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e amor e nos torna prudentes. Você vai pregar que Deus ele não deu um espírito que você recua, que você sempre está voltando atrás, que você tem medo quando alguém bate os pés. Você precisa avançar. Dê um espírito de prudência. O que é prudência? Prudência significa ponderamento, sabedoria. Você tem que ter sabedoria. O espírito que Deus me deu foi um espírito de prudência, de sabedoria, de saber como agir na hora das dificuldades, saber a forma de contra-atacar o inferno. Então, essas dicas são dicas de ouro. Você tem que passar isso aí para os seus irmãos, para os seus amigos. Olha, Deus não nos deu, meus irmãos, um espírito de medo. O medroso, ele faz o que? Ele foge, ele bate em retirada, ele se acovarda diante do gigante. Mas o espírito que Deus nos deu foi o espírito semelhante ao de Davi. Quando ele vê um gigante, ele vai para cima, ele não recua. Esse é o espírito que Deus deu a mim e deu a você. Um espírito de coragem, ainda que todos recuem, ainda que todos abandonem a batalha, você que está me vendo aí não pode abandonar. É essa mensagem, é esse o espírito que nós estamos passando para você. O mesmo espírito, a mesma coragem, a mesma fé. Eu uno a minha fé à sua fé aí que está aprendendo agora, em nome de Jesus. Então você vai se alimentar desses versículos. Para encerrar, eu quero deixar com você a cereja do bolo, porque detalhes faz toda a diferença na vida das pessoas. A oração. Uma pessoa que quer pregar, ele tem que ser amigo de Deus, além de filho, amigo. Como é que se faz isso? Orando. Um vínculo de intimidade com o Pai Eterno. E Deus está querendo esse vínculo com você. Faz isso aí. Primeira coisa que você vai orar, pedindo a Deus para que o Espírito Santo, que habita dentro de mim, habita dentro de você, ele possa te ensinar, abrir a tua mente, para que você venha aprender. Quem sabe você não tem nem formação, fez até a 4ª, 3ª ou 5ª série, mas Deus vai te usar fortemente, mesmo no pouco que você sabe. Eu tenho certeza disso. Então acredite em você, vai à luta, pesquisa, qualquer coisa você tem aí meu número, a mim como um amigo, como um pastor, para te ajudar. Então versículos fáceis de explicação, por exemplo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Salmo 23 e o verso 1, são N versículos fáceis. A gente está sempre trazendo aqui versículos e passando para você. Então hoje tivemos aqui o ensinamento na prática para você, meu irmão, para você, minha irmã. Olha, meu muito obrigado por você que está assistindo os nossos vídeos, que está se inscrevendo aqui no nosso canal. Se você sentir de Deus, as coisas devem ser feitas desta forma. Não faça nada por emocionalismo. Se você sentir de Deus de abençoar o nosso ministério, abençoe. Está aí agora no rodapé desse vídeo o Pix, para que você possa abençoar com o que você quiser. Amém? Grande abraço para você. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilhe os nossos vídeos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, se for da vontade dele. Grande abraço para você e até lá.